eu chamei a essa reflexão com o título Um Plano Melhor que o da Felicidade. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 26, do versículo 30 ao 46. E para a gente pensar essa coisa etérea porque é meio sem forma, né? É meio abstrata, é uma grande abstração, essa nossa ideia de felicidade. É tão abstrata que a gente nunca alcança totalmente. E quando a gente pensa que alcançou alguma coisa, nos atribula e ela já não existe mais, a tal felicidade. E esse texto é um texto em um tempo sombrio, em um tempo infeliz, em um tempo atribulado. Talvez o mais atribulado na companhia de Jesus que os discípulos passaram, que esteve ali entre a ceia do Senhor, a última ceia, a ceia pascal, que Jesus, ele improvisa e reinventa, ressignifica a ceia pascal como a ceia do seu discipulado, né? Encarnando ele, o Cordeiro Pascal, vai dizer o apóstolo Paulo. E ele, naquele instante tão difícil, tão infeliz, eu me atrevo a dizer, Jesus nos ajudou a lidar com a vida, a viver de forma a que as tristezas, as angústias, as apreensões, as tensões, o medo de não dar certo, não nos engula. Um plano melhor que o da felicidade. Mateus capítulo 26, do versículo 30 ao versículo 46, você pode acompanhar comigo a leitura do texto bíblico, diz assim: E eles, tendo cantado os salmos, saíram para o monte das oliveiras. Então diz-lhes Jesus: Todos vós ficareis escandalizados comigo essa noite, pois ficou escrito, ferirei o pastor e serão dispersas as ovelhas do rebanho. Jesus cita o profeta Oséias aqui. Mas depois da minha ressurreição, irei à vossa frente rumo a Galiléia. Primeiro o escândalo, só então o projeto vai ser vivido na sua melhor expressão. Versículo 33. Pedro, respondendo, disse-lhe: Se todos vão ficar escandalizados contigo, eu nunca me escandalizarei. Se todos vão se decepcionar, eu jamais vou me decepcionar. Disse-lhe Jesus: Amém, te digo que esta noite, antes de o galo cantar, 3 vezes me terás negado. É simbólico o número 3 aqui. Como toda a linguagem de 2000 anos atrás, em que é escrita a palavra, a narrativa do Evangelho, né, toda simbólica. 3 vezes significa tudo que tem para negar. Tudo que existe para negar, Pedrão, antes que o sol nasça, você vai me negar. Antes que o galo cante. Diz-lhe Pedro, versículo 35, mesmo que eu tenha de morrer contigo, não te renegarei. De igual modo, todos os discípulos falaram, eu também. Foi o reino da bravata, da ufania, do triunfalismo, né? Todos eles se sentiram muito poderosos dali. Então Jesus vai com eles até o terreno chamado Getsêmani e diz aos discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali rezar. E levando Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a afligir-se e a angustiar-se. Então diz-lhes: aflitíssima está a minha alma até a morte. Permanecei aqui e ficai acordados comigo. Vocês não são meus amigos? Sejam leais agora, sejam fiéis. Fiquem comigo aqui. Orem comigo. Vamos fazer aqui uma corrente de oração, uma oração forte. E a gente sabe que não deu certo. Versículo 39. E afastando-se um pouco, caiu de rosto no chão,
orando e dizendo: meu Pai, se é possível que este cálice me passe ao lado, mas não como eu quero, mas como tu queres. E volta para os discípulos e encontra-os a dormir. E diz a Pedro: com que então não tivestes força para ficar acordados 1 hora comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito é querente, mas a carne é fraca. E regressando de novo, encontrou-os a dormir, pois os olhos deles estavam pesados. E deixando-os de novo, ele se afastou e orou uma terceira vez, novamente. Orou toda a oração, todo o clamor, toda a súplica que um homem apavorado e angustiado, como estava Jesus, podia orar. Então, dirige-se, versículo 45, para os discípulos e diz-lhes: dormi aqui para frente, daqui para frente, e descansai. Eis que se aproximou a hora, e o Filho da humanidade está a ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aproxima-se o meu traidor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ore a Deus junto comigo. Tão precioso esse momento de você afinar o seu coração com o de Deus, de você acalmar o coração, de você se esvaziar de tantos pensamentos e agitações. Esse é um tempo da fé, da espiritualidade. Deus, nós queremos meditar nessa palavra como quem busca uma tábua de salvação para os dias turbulentos, de mares agitados, como quem busca luz para caminhos que às vezes são tão escuros e sombrios, como quem busca companhia, porque às vezes a gente se sente solitário, largado na vida. A gente está aqui hoje assim, tão carente, Deus, e meditar na Tua Palavra é essa chance de ter esperança, de transformação até, de aprofundamento da nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Por trás do que a gente chama felicidade, eu já dei uma dica, dessa grande abstração que é a ideia de felicidade, e eu chamo de grande abstração porque ela parece que não consegue ser concreta, é muito fugidia, escapa da gente o tempo todo. A gente trabalha que nem um condenado para ser feliz, e aí descobre no meio do caminho que todo o nosso trabalho gera fadiga, às vezes gera algumas alegrias, mas não resolve a felicidade, não como uma situação plena, completa, estável, terminada, perfeita, né? A gente deseja alguma coisa, chega a ficar angustiado para comprar o carro, a casa, o celular, a roupa, para pagar a conta daquilo que a gente tentou comprar alguns meses atrás. E a gente também descobre que ao conseguir comprar, pagar aquilo que era uma atração, um desejo de consumo, que parecia que ia nos fartar, né, nos satisfazer, a vida ia ficar melhor, a gente descobre que já perde o valor, perde o brilho, e a gente tem outros desejos, e nunca termina. Por detrás do que nós chamamos de felicidade, pode estar a nossa maior causa de infelicidade. Talvez isso que a gente chame aí, treinados pela cultura na qual nós vivemos, que é uma cultura da felicidade, é uma ditadura da felicidade, em que nós precisamos ser felizes, temos que ser felizes, e somos convencidos o tempo todo de que precisamos buscar a felicidade a qualquer custo. Por detrás dessa cultura de felicidade, nós criamos pessoas exaustas, cansadas, gente depressiva. Nós entramos em contato com expressões que a gente não conhecia, síndrome de pânico,
Todo mundo já sabe o que é síndrome de pânico, né? Em anglicismos, nós importamos expressões internacionais como estresse. Eu lembro de um tempo que a gente estava no carro e uma das crianças, eu não sei se é a Clara ou a Gabriela, suspirou profundo. A gente, o que foi? Estou tão estressada. Então a gente que vive nessa ditadura da felicidade, nessa cultura de ser feliz, a gente cria, paradoxalmente, estranhamente, ambiguamente, um tipo de vida adoecida, à beira da exaustão sempre, e com pouquíssimo tempo para experimentar isso que a gente tanto busca e que a gente chamou de felicidade. Alguns estudiosos chamam de rapcracia, que é a palavra inglesa rap, feliz, alegre, né? E cracia, que seria o governo da felicidade, a ditadura da felicidade. Por que ditadura? Porque não há espaço para perda, não há espaço para frustração, não há espaço para o descanso, não há espaço para a improdutividade, para a inutilidade. Não há, nós somos obcecados por essa produtividade para sermos felizes. Não há espaço para fracassar. O fracassado, ele está no inferno. Né? Aquele que não conseguiu, aquele que perdeu no jogo, né, de sucesso, de busca, está no inferno. E aí eu diria que essa rapcracia, ela tem duas atitudes que se movem o tempo todo para produzi-la, para nos dar essa sensação de que estamos obrigados o tempo todo a sermos felizes, sorridentes, vitoriosos, positivos. Uma é a atitude consumista. E somos expostos o tempo todo a esse jogo de marketing, de propaganda, nos vendendo produtos o tempo todo, somos disputados por N produtos. Você começa a falar aí de casa, de roupa, daqui a pouco, né, na timeline do seu Instagram, do seu Facebook, do seu Twitter, ou seja qual for a rede social que você utiliza, vai começar a aparecer ofertas, né, o famoso algoritmo que captura o que você diz, o que você escreve, o que você procura e enche você de alternativas, disputa você. E o que a gente descobre nessa atitude consumista? Que a felicidade tem um preço. Você tem que pagar esse preço. Ela tem que ser comprada. É consumo. E um consumo que nunca termina e que nunca satisfaz. A outra é a atitude dos motivadores emocionais, dos chamados coaches, que estão em voga. E aí a gente ouve deles coisas profundíssimas como a felicidade está dentro de você. O que diabo é isso? Porque às vezes dentro de mim, eu estou arruinado. Não, ele quer dizer que é fácil. Basta você querer, você tem que decidir. Está ao alcance da sua vontade, você tem que estabelecer metas. E aí a gente, nessa cultura, né, que nos obriga a sermos felizes, nós vivemos, na verdade, uma grande armadilha, porque ela nos exaure. O que nós acabamos criando é uma situação, é uma condição poderosíssima para sermos pessoas muito frustradas, facilmente cansadas, pessoas psiquicamente frágeis, extremamente fragilizadas. Tamanha é a tensão, tamanho é o peso que a gente passa a carregar. A felicidade é tão importante e há tantas fórmulas, há tantas coisas que nos procuram convencer que temos que fazer para sermos felizes, que a gente acaba juntando muito peso sobre os ombros, a ponto de perder a energia, a força, né? O nosso casamento fica cansado, exausto com o nosso projeto de amor. Da mesma forma que aquilo que a gente chama de felicidade exaure as nossas forças, às vezes o que a gente chama de amor arrebenta com o casamento, porque é algo tão idealizado, tão grande, tão maravilhoso, tão bonito, tão perfeito, que a gente acaba carregando um peso enorme
e cansa, exaure, perde as forças, se esgota. Eu conheci o pensamento de Pascal Bruckner, não sei se seria essa a pronúncia do nome. Ele é um ensaísta, um filósofo francês, e ele escreveu um livro muito sugestivo. O livro foi Fracassou o Casamento por Amor? Fracassou o Casamento por Amor? E na ocasião em que ele lançou esse livro no Brasil, ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, e eu separei 2 parágrafos que eu queria compartilhar com vocês, porque a ideia dele é aquela que eu gostaria de articular com vocês. Olha só, diz assim, você pode acompanhar se você conseguir ler. Em Fracassou o Casamento por Amor, o Senhor diz, a entrevistadora diz, o Senhor diz que a expectativa atual do amor perfeito mina as relações conjugais, tanto quanto, no passado, matrimônios arranjados solapavam sentimentos. Ainda se idealiza tanto o amor? Pascal Bruckner responde: vivemos uma mistura de romantismo agudo e consumismo sexual exacerbado. Uma era em que amamos a ideia do amor acima de tudo. Cobra-se que a mulher seja uma amante ensandecida, mas também exemplar mãe de família. Profissional bem-sucedida, culta, sadia, e o homem deve ser igualmente um virtuose do sexo. Bom no trabalho, pai amoroso, sujeito engraçado. É óbvio que isso conduz a um esgotamento, porque o amor é submetido a um regime de performance, de desempenho. Esse amor do amor, faz com que abandonemos uns aos outros, assim que advém qualquer decepção. Esquece-se que amar é aceitar as fraquezas do outro e as nossas próprias, construir algo ao longo do tempo, à base de falhas, oscilações, mudanças de intensidade do sentimento. Pode-se desejar menos o outro, sem querer deixar de ficar junto. Porque a ternura leva a melhor sobre a exigência passional. Submetemos nosso amor ao imperativo do absoluto, um Deus implacável. Isso é desumano. E aí eu entrei em contato recentemente com um grupo de rock espanhol, chamado El Inimigo, não sei se alguém conhece. E eles fizeram uma música muito interessante. A música tem o seguinte tema: eu não quero ser feliz. Eu já vou traduzindo. Vocês vão poder acompanhar também a projeção da letra dessa música. Eu vou projetar em espanhol e vou tentar traduzir para vocês à medida que eu ler. É uma letra muito simples, mas muito significativa, em que o compositor, e é do rock, né, esse pensamento crítico, político, provocativo, que coloca em questão as estruturas da sociedade consumista, dessa rapcracia. Ele diz assim: me alegra que saibas distinguir entre o princípio e o final, e sejas tão feliz. É uma ironia. Me alegra, me faz feliz que saibas distinguir entre o prêmio e o castigo, e sejas tão feliz. Me alegra que saibas distinguir entre o princípio e o final e estejas tão feliz. Mas eu sei bem pouco. E eu não quero ser feliz. Eu não. Me alegra que possas trabalhar e saibas para onde vai. Muito bem, rapaz. Bom garoto, né? Bom garoto. Está bem treinadinho. É bom que possas sorrir quando o exija a ocasião. Muito bem, garoto, bom garoto. Mas para mim, eu sei bem pouco. Eu não quero ser feliz. Não, eu não quero ser feliz. E aí ele repete várias vezes: eu não quero ser feliz. Como que alguém que percebe que isso é tóxico. É um projeto de dominação, é uma rapcracia que está fazendo mal,
que está adoecendo as pessoas, esse projeto de vida em que nós colocamos a felicidade, esse alvo que a gente nunca alcança e que rouba a nossa energia, que nos sequestra da vida, que nos atrapalha de viver os instantes, de agir com lucidez, inclusive de aprender com angústia, de lidar bem nas tensões, de saber se comportar em tempos de decepção, de saber lidar com a frustração, de saber lidar com a crise, com a falta, de saber lidar com a apreensão, a angústia. Esse projeto de vida feliz cria uma população de gente infantilizada e psiquicamente muito frágil, que não sabe lidar com a vida. Parece que Jesus, ele percebe isso nos discípulos e ele se preocupa com isso. Parece que Jesus percebe que os seus discípulos o idealizam e veem nele quem ele nunca quis ser. Veem nele um super-homem, que ele nunca foi. Que ele foi o tempo todo tão humano. Que ele o tempo todo deixou explícita a sua fadiga quando ele esteve cansado. Deixou na cara a sua tristeza, chorou de tristeza. Que ele demonstrou a sua indignação quando esteve irado, lembra do chicote no templo? Aquilo foi ira, foi raiva. Jesus viveu entre nós humanamente, o mais humano possível. Os discípulos não conseguem enxergar isso. E aqui, no apagar das luzes, Cristo parece montar esse projeto. Ele fala, olha, vocês vão se escandalizar comigo, precisam se escandalizar comigo, e só depois disso é que vocês vão poder ser liderados por mim. Aí eu vou conduzir vocês na Galileia, depois de ressuscitado. Esse projeto de Jesus é outro. O plano de Jesus não é de felicidade, é um outro plano. É um plano de integridade, é um plano de amor, é um plano de leveza, é um outro projeto que Jesus apresenta para os seus discípulos. Eu gostaria de tentar articular com vocês. Primeiro, esvazie seus ressentimentos, suas decepções, esvazie suas mágoas, enfraqueça seus ódios, desistindo de expectativas de amor sobre-humano. Uma coisa que eu percebi como pastor na Bethesda, que aconteceu com a gente, esse vício de idealizar a vida, ele é quase insuperável. Parece que vai ser a nossa tentação para o resto da vida. Vai mudar as formas, vai mudar de modalidade, mas a gente sempre vai criar alguma coisa fantasiosa, idealizada, porque parece ser o caminho mais fácil, o atalho, para tapear, para camuflar a realidade da vida, ou para nos poupar do esforço que a gente tem que empreender para resolver os nossos problemas. A gente sempre idealiza, e eu como pastor na Bethesda percebi que depois que a gente fez um trabalho para esvaziar essa idealização da vida cristã, de gente santa, gente perfeita, eu escrevi um livro chamado Salvos da Perfeição, mais humanos e mais perto de Deus. Alguns aqui leram esse livro, né? O pastor Márcio Cardoso escreveu um livro que tem uma proposta, ele conduz à frente, dá outros passos nessa mesma direção. E agora deu um branco aqui no nome do livro do pastor Márcio, mas também essa ideia de um Deus, Deus que me toca a pele. Porque o primeiro título que a gente deu foi um Deus à flor da pele. E eu fui o único que eu consegui lembrar aqui. O Deus que me toca a pele. E aí as pessoas desistiram desse projeto de uma vida santa, perfeita, de uma vida de gente que tem fé e que nada o abala, de gente que é crente e que o mal não chega, de gente que atropela a doença, os infortúnios, as dificuldades, de super vencedores. A gente esvaziou esse negócio. Mas eu percebi que nós criamos uma outra idealização, que foi a do amor. A gente abriu mão dessa super santidade e passamos a idealizar gente super amorosa. Gente que sempre compreende, gente que é sempre compassiva, gente que está sempre pronta para atender, gente que não frustra, gente que não magoa, gente que não é mesquinha, né? Gente que é puro amor.
E o problema é que isso é tão fantasioso quanto a ideia de uma fé sobre-humana. Também o amor não consegue ser mais do que aquele que ama, humano. Eu sou capaz de ser extremamente generoso em um momento e no outro, às vezes logo em seguida, ou daqui a alguns meses, ser muito mesquinho. Eu sou capaz de perdoar fácil determinados erros e outros ser extremamente rancoroso, azedo e intolerante. Eu sou capaz de estender a mão para ajudar uma pessoa que precisa de mim e num outro momento não conseguir nem enxergar aquele que está do meu lado e está sofrendo também. E eu olho para esse texto de Jesus e eu acho que Jesus criou um momento assim, ele criou uma sessão do descarrego. Mas a verdadeira sessão do descarrego. Porque não foi descarrego de demônio, de mal-olhado, né, coisas do tipo. Foi descarrego de pretensões cósmicas, pretensões poderosas demais para a vida. Pretensões tão grandes para a vida que a vida não dá conta. É o que faz Jesus, quando ele diz, vocês vão se escandalizar comigo. Vocês vão se decepcionar comigo. Porque vocês esperam que eu seja o líder de um exército, e eu sou um homem que desistiu da violência. Vocês esperam que eu lidere uma tropa que vai esmagar o exército romano, e vão descobrir que o esmagado vai ser eu. Vocês vão se decepcionar comigo. E aí ele cita Oséias. Ferirão o pastor e as ovelhas vão se espalhar. Vão perder o norte. E ele diz isso para os discípulos. É o que vai acontecer com vocês. Aqui, Cristo faz dois movimentos. Ele tenta esvaziar os discípulos das expectativas de um super amoroso Cristo poderoso, de um Cristo heróico, que é capaz de tudo, que não tem inimigo que possa com ele. Cristo os esvazia dessa pretensão. E Jesus mesmo se esvazia, ou dá aos discípulos a descoberta que ele, Jesus, não tinha expectativas de que eles fossem amigos sobre-humanos, super amigos. Né? Super amigos. Eles não são, e Cristo diz, eu sei que vocês não são. Em nenhum momento, quando Cristo avisa que eles vão se dispersar, que todos vão se escandalizar, e aí Pedro insiste em dizer que ele não, todo mundo pode se escandalizar, eu jamais me escandalizarei, todo mundo pode te abandonar, eu jamais te abandonarei. Quando Cristo avisa para Pedro que ele vai, com esse projeto ufanista, imponente dele, essa pretensão sobre-humana de amar, que ele não vai conseguir esse amor nem por uma noite, que o amor que Pedro está propondo, Cristo não espera dele. Gente, isso é libertador. Nós temos que ler esse texto e nos colocar ali sentados junto com Pedro. Jesus olha para nós e diz assim, olha, eu não espero que você seja fiel a vida inteira. Eu não espero que você nunca erre. Eu não espero que você ame sempre. Eu não espero isso de você. Aí você pula da cadeira e fala, não, eu tenho fé, porque eu sou uma pessoa que quando acredito, eu acredito, quando eu me envolvo num projeto, eu me dou inteira, quando eu faço as coisas, eu faço para valer. Não, todo mundo pode pisar na bola, mas eu não vou pisar. Aí Cristo fala assim, olha, eu já vi isso aí antes. Isso aí você não aguenta uma noite. Uma noite de pressão você não vai aguentar. E imagine o que Pedro pensou naquele instante. Parece que Cristo preparou Pedro para esse momento. E os discípulos, quando acontecer a decepção, vocês precisam descobrir que a decepção, ela não é o fracasso da vida. Ela é um fracasso na vida. A decepção e a sua frustração não é o fracasso da fé, é um fracasso na fé. Que a decepção que você passou no casamento, na sua família, com o seu pai, com a sua mãe, com as pessoas próximas a você,
não foi o fracasso do amor, foi um fracasso no amor, previsível. Cristo quer libertá-los de esperar deles mesmos o que eles não podem dar. Pedro, ele assina um cheque com um valor mais alto do que ele tem em saldo. Vai voltar o cheque, amigão. Vai voltar. E voltou. E voltou cobrando pesado, porque o texto diz que quando Pedro e os olhos de Pedro, os olhos de Jesus se cruzaram, Pedro ficou perturbado e profundamente entristecido. É libertador, e parece que Jesus quer que eu e você caminhemos na mesma direção. A desistência de Jesus aqui não é amarga. Jesus não deixa um rastro de culpa. Eu algum tempo atrás, nas tantas conversas que eu já tive na minha vida como pastor, perdi a conta das vezes em que eu chamei alguém para conversar, para tentar resolver um problema, uma crise, né, um conflito, um desencontro, para tentar, né, encorajar. Fiz isso muitas vezes. Aqui talvez a grande maioria já tenha tido uma conversa assim comigo em algum momento. Inclusive o pessoal lá do José Walter, daquela época. Né? Mas eu tive uma conversa uma vez com um rapaz, ele estava numa crise pessoal, e eu tentei trazê-lo de volta para a comunidade, e ele, sem razões muito claras, estava em crise de fé com a igreja, com tudo. Eu chamei ele para conversar, abri meu coração, falei: rapaz, a igreja é um lugar de gente, não é mais do que isso. Ele: não, pastor, eu vou te dizer o que é. É que meu problema é com você. Falei: eita. Geralmente é com o pastor, né? Com muita frequência é com o pastor. O pastor é esse ídolo onde se projeta, né, as nossas idealizações. Aquilo que a gente não consegue ser, o pastor deve ser, não é possível. Alguém tem que ser o pastor. E aí ele falou assim: é porque eu esperava mais de você. Aí eu pensei comigo: ele não está preocupado em conversar comigo. O jogo aqui é de poder, ele está mostrando força. E eu tentei continuar a conversa e mostrar para ele que eu realmente era muito frágil e que eu não correspondia às expectativas. Eu falei: ainda bem que você se decepcionou comigo, ainda bem, porque agora a gente tem a chance de seguir em frente de verdade. Você tem agora diante de você, de si mesmo, uma pessoa real. É o que eu sou, é o que eu dou conta de ser. Cristo faz esse movimento, é uma decepção que Cristo antecipa. Olha que lindo o Evangelho. O Evangelho antecipa a decepção. Não é pessimismo não, gente. É projeto de amor. Jesus antecipa a decepção e ele não faz em nenhum momento juízo de valor. Em nenhum momento ele diz para Pedro: Pedrão, cara, você é trabalhoso, você é difícil, estou decepcionado. Olha, você é negligente. Não há juízo de valor. Cristo permite o erro. Cristo abençoa o tropeço. Cristo agracia o tempo da decepção. É uma grande chance. Eu diria que a decepção não é a derrota do projeto de vida, como já afirmei. A decepção talvez seja a mudança de caminho que a gente tanto precisava. A mudança de olhar com uma outra perspectiva, não uma perspectiva rancorosa, mas uma perspectiva amorosa, de quem percebe que não tem o direito de esperar do outro aquilo que ele não pode ser, aquilo que não pode dar, de olhar para o outro e descobrir que é difícil ser ele. Não é fácil, gente, não é fácil ser o Elianai. Eu sei o preço que eu pago por ser essa pessoa, pelas ambiguidades que eu carrego, pelos medos que eu tenho na minha alma. E aí você precisa olhar para mim e dizer assim: que bom, que agora eu sei que você é essa pessoa que se frustra e também frustra. É libertador, é uma decepção libertadora, é uma decepção de Jesus acolhedora, amorosa. Segundo, substitua o plano de felicidade por um de leveza. Há uma coisa que é muito curiosa, é que esse texto, ele é um texto cheio de clarividência.
Jesus, ele faz um clarão aqui. Ele coloca luz. Ele liga os holofotes sobre a humanidade dele e dos discípulos. Ele sabe o que está acontecendo. Jesus sabe que os discípulos têm dificuldades, ele sabe do traidor, ele sabe da trama que existe contra ele sabe que vai ser preso, ele sabe que vai ser crucificado, ele sabe, e não foge disso. Vladimir Saflat, é essa a pronúncia? Safatle. É um nome complicado, né? Trava a língua. Vladimir Safatle, ele é professor na USP, ensaísta, é filósofo, ele escreve, articulista na Folha de São Paulo, e ele diz algo muito interessante, num artigo que eu li dele recentemente, que os acontecimentos na vida são fundamentais. Não dá para seguir bem na vida sem perceber os acontecimentos, sem saber o que está acontecendo. Vive-se mal se você não sabe o que está acontecendo. Você vai tropeçar a qualquer momento, você vai errar o caminho, você vai se atrapalhar, você vai ter dificuldade se você fizer de conta que não está acontecendo o que está acontecendo. E aí, essa repicracia, né, esse governo, essa ditadura da felicidade, ela acaba se tornando, inevitavelmente, uma negação da realidade. Porque as pessoas estão tão obrigadas a serem sorridentes, vitoriosas, né, conquistadoras, terem sucesso na vida, que elas não demoram muito, começam a negar a realidade. É uma neurose terrível. Eu diria que na igreja também é muito fácil isso acontecer. Talvez seja um ambiente mais profícuo de negação da realidade. E a gente, com essa obrigação de ser um crente vencedor, de ser um crente firme, de ser um crente fiel, de ser um crente que ama, tanta coisa que a gente tem que ser para ser crente, a gente começa a negar a realidade, a negar as nossas infidelidades, as nossas deslealdades, as nossas dificuldades, as nossas covardias, os nossos cansaços, os nossos medos, os nossos ódios. E porque a gente começa a negar, isso cria força. É como um mofo. O mofo, ele cresce na falta de luz. Também as nossas dificuldades ganham mais força na falta de luz, de enfrentamento da vida. E o que faz Jesus aqui? Ele coloca os discípulos em contato com a sua humanidade. Jesus se coloca em contato com quem ele é. E ao fazer isso, a leveza. Eu diria que o projeto, o plano de felicidade, é um plano de negação da realidade. E o plano de uma vida leve é um plano que não nega a realidade, que entra em contato com a realidade, e por isso segue bem. Não tem que bancar o que não é. Tem algo mais leve do que isso? Me responde. Você não ter que parecer quem você não é. Tem coisa pior do que você ficar o tempo todo bancando uma imagem que não é a cara da sua verdade. De ficar o tempo todo polindo uma imagem brilhante para não decepcionar as pessoas, de parecer quem você não é. É por isso que Jesus, ele tem mais facilidade de andar com os chamados pecadores do que com os santos da sua época. Porque os santos da sua época eram fariseus, que queriam bancar uma imagem de vida piedosa, vida pura, de vida justa, de vida corretíssima, mas eles criaram um ambiente asfixiante, um ambiente inadequado para a vida. E aí o que faz Jesus? O tempo todo é flagrado com os chamados pecadores, publicanos, samaritanos, o pessoal que já sabe que não presta. Já sabe, eu já sei que eu sou fraco. Todo mundo fala que eu sou pecador. Cada vez que o fariseu me olha, ele me olha e me censura, eu já sei quem eu sou. Aí perto desse pessoal parece que tem mais leveza. O pessoal que peca é mais leve. Eu não estou dizendo aqui para você pecar. Eu não estou aqui encorajando você ao erro.
Eu estou dizendo para você que eu sei que você peca, só isso. Eu não estou dizendo para você, vá lá pecar. Estou dizendo assim, eu sei que você foi lá e pecou. É isso que eu estou dizendo. E aí a tua chance de melhorar, de vencer problemas, de vencer as sombras, de se aperfeiçoar, de crescer como pessoa, é não ter que bancar quem você não é. É o plano de leveza, o plano que Jesus propõe para nós. Ser feliz é esse plano de negação, em contrapartida ao plano de leveza, que é outro, que é esse que nos reconcilia com as nossas próprias verdades. Não há nada mais libertador do que você ter paz com você mesmo, do que você parar de brigar consigo, parar de brigar com você mesmo. Nada é mais libertador do que você reconhecer a sua fragilidade. É libertador você poder chegar aos pés de Jesus e dizer, Jesus, eu sei quem eu sou, obrigado por me amar assim. Terceiro e último, escolha estar com amigos, independente do que eles possam fazer por você. Tem uma questão que eu acho muito curiosa nesse texto. É que Jesus acabara de dizer que sabia que aquele pessoal não ia dar conta de amar, de orar, de ser companheiro na hora mais difícil. Ele acabou de dizer, vocês vão se dispersar, vocês vão se escandalizar. Mas ele faz questão de que essas pessoas que ele sabe que vão se escandalizar, estejam com ele. Ele quer a companhia dos precários. Novamente, a igreja de Jesus não é a igreja dos poderosos, dos vencedores, dos triunfantes. A igreja de Jesus é a igreja de verdade, de gente de verdade. A igreja de Jesus é a igreja dos precários, dos pecadores. Cada vez que você entrar por aquela porta e olhar aqui dentro, e ver as pessoas aqui dentro, põe uma coisa na sua cabeça. Essa é uma comunidade de gente como eu. Não é melhor e nem pior do que você. Somos pecadores que carecemos da misericórdia de Deus. Todos nós. Por que, Jesus? Por que você quer a companhia do Pedro? O cara vai pisar na bola de Tiago e de João, os filhos de Zebedeu. Por quê? Se eles não vão conseguir, e não conseguiram, vocês viram? Já passaram por isso alguma vez na vida? Você esperava que o pessoal te ajudasse, estivesse presente, e ninguém estava presente? Parece que ninguém percebeu que você estava precisando de ajuda. Pô, a tua igreja, cara, e o pessoal não prestou atenção. É muito triste isso. Pois eu vou dizer para você, você não é melhor que Jesus. Jesus também passou por isso. E não abriu mão dos amigos e das amigas. E não foi atrás de uma nova aventura. Não foi atrás de uma nova fantasia. Deixa eu ver se numa outra igreja eu vou ser feliz. Vou contar uma igreja que ora de verdade, gente que ora com força. Ora, gente, a igreja de Jesus não conseguiu ser essa igreja que ora com força. E para Jesus não era o que mais importava. Parece que para Jesus importa mais ter a companhia dos amigos do que aquilo que eles poderiam fazer por ele, do que a utilidade dos amigos. Por quê? Porque a companhia dos amigos é boa, não pela presteza e utilidade deles, mas por dividir conosco a intensidade dos instantes. Às vezes o amigo não consegue dizer nada, sabe menos do que você, tem menos sabedoria que você, tem menos maturidade do que você, mas você não está precisando de amigos e amigas super maduros, super amorosos, super crentes, que oram o tempo todo e nunca falham com você. Você precisa de amigas e amigos, ponto. De gente que divida a vida com você, porque basta a presença dos amigos para que a alegria seja maior. Porque a alegria que se partilha é a alegria que se amplia. Basta que haja amigos com você na caminhada, mesmo que eles não consigam nem orar, nem saibam orar, e nem resolver o seu problema, mesmo que eles não tenham nenhum conselho bom para te dar. Basta a companhia deles, porque a companhia dos amigos divide a tristeza, partilha a tristeza, enfraquece a angústia, divide o peso com você. Estar cercado de amigos, por mais precários que sejam, cura mais que qualquer protetora solidão.
Acredite em mim, essa é a proposta de Jesus. Uma vida boa, uma vida abundante, uma vida bem vivida. Eu queria que você ficasse em pé comigo, em oração, nesse momento. Por favor.